Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje nós faremos o nosso preview completo do SummerSlam de 2025, onde a gente vai falar sobre as lutas, quais são as histórias que estão por trás delas, e eu, como bônus, vou te dar um motivo pelo qual assistir cada uma dessas lutas. De um SummerSlam que está prometendo ser um dos melhores da história. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre cada uma das lutas, quem eu acho que vai vencer e quem eu gostaria que vencesse, e mais o motivo pelo qual eu acho que você deve assistir cada uma dessas lutas, assista esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que a minha opinião vai chocar você. Além disso, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos do começo ao fim, porque é isso que faz o YouTube continuar a divulgar o nosso canal. Beleza? Então vamos lá, a nossa prévia do SummerSlam de 2025. E eu vou dar ordem das lutas que eu tô menos hypado para a luta que eu tô mais hypado, ou seja, das lutas que eu estou menos interessado até a luta que eu estou mais interessado. E a primeira luta que eu vou falar neste vídeo é sobre a luta de duplas entre Randy Orton e Jelly Roll versus Drew McIntyre e Logan Paul. Essa é aquela luta que muita gente deve tá falando assim, poxa, eu não pedi essa luta, não tenho o menor interesse nessa luta, não quero assistir essa luta, mas eu vou dar um motivo para você assisti-la, porque sinceramente eu estou muito curioso para ver duas coisas. Primeiro, a evolução do Logan Paul como lutador de luta livre profissional. A gente sabe que ele comprou um ringue, tem treinado duro na sua casa, ele tem feito lutas boas, cada vez que ele entra no ringue, ele tem apresentado movimentos mais interessantes, e ele é um cara que, se ele começar a investir definitivamente na carreira de lutador, eu creio que ele pode se tornar um dos grandes da companhia. E aí fica a pergunta, o que você acha que ele vai fazer nessa luta? Então, a grande pergunta que fica é o que o Logan Paul vai aprontar pra gente, lembrando que no seu último grande spot a gente viu ele lá tomando aquele Spanish Fly com um drone na mão, né? Então vamos ver o que o Logan Paul vai aprontar. E eu confesso que eu também estou interessado em ver o Jelly Roll lutando, porque dizem que ele passou mais de um mês em Orlando treinando no Performance Center. Então eu tenho muito interesse em ver qual vai ser o resultado do Jelly Roll desse treinamento. Ele até se mudou para Orlando para poder treinar para essa luta. Eu quero muito ver o que ele conseguiu nesse tempinho que ele passou lá no Performance Center. Eu confesso que eu gostaria que o Logan Paul e o Drew McIntyre vencessem essa luta, porque eu tô cansado de ver o Drew perder. Mas eu acho que vai ser aquela luta fanservice, e o Jelly Roll e o Randy Orton como mocinhos irão vencer essa luta. Então, vitória de Randy Orton e Jelly Roll. A segunda luta que eu tô interessado nesse show, e aí lembrando que é das lutas que eu tô menos hypado para lutas que eu tô mais hypado, é a luta entre o Sami Zayn e o Karrion Kross. Uma luta que já vem sendo costurada há muito tempo. Na verdade, eles já fizeram duas lutas, né? E agora vai ser a terceira luta deles. E aí a pergunta que fica é: que luta vai ser essa que eles vão apresentar? Porque na primeira luta, o Sami Zayn ganhou. Na segunda luta, o Karrion Kross venceu, né? Com o uso do ferro para cima do Sami Zayn. E aí fica a pergunta agora, como é que vai ser essa terceira luta, essa resolução dessa feud? Lembrando que o Karrion Kross, ele tá o tempo todo tentando fazer o Sami Zayn se tornar um vilão. Dizer que ele é um mentiroso, que o Karrion Kross estava com a razão o tempo todo. Eles não botaram uma estipulação nessa luta, o que eu acho errado. Eu acho que já que o Karrion Kross está usando aquele pedaço de cano para atacar o Sami Zayn o tempo todo, eles deveriam ter feito uma briga de rua. Mas como eles já fizeram várias lutas com estipulações diferentes no SummerSlam, faz sentido eles terem mantido a luta como uma luta normal. A gente não sabe se o contrato do Karrion Kross venceu ou não, se o Karrion Kross vai permanecer na companhia ou não. Tá todo mundo na dúvida com relação a isso. Eu acho que a resposta vai vir dessa luta. Se o Karrion Kross vencer, significa que ele renovou o contrato e vai ficar na companhia. Se o Karrion Kross perder, eu acho que a gente pode dar tchau para ele, para Scarlett Bordeaux. A razão pela qual eu vou assistir essa luta, e a razão que eu vou dar para vocês, é realmente saber se a WWE vai dropar a bola de vez com o Karrion Kross ou se eles vão mantê-lo na companhia. Então,
é essa situação do Cross e o fato de que o Cross está sendo muito apoiado pelo público que me intriga com relação a essa luta. Porque ela pode, legitimamente, a WWE pode resolver manter o Karrion Kross e no processo virar o Sami Zayn heel, fazendo ele surtar para cima do Karrion Kross. Eles podem simplesmente fazer o Karrion Kross perder e ir embora da companhia e cair no colo da AEW. Então essa luta me intriga. Eu acho que vai dar Sami Zayn. Eu gostaria que desse Karrion Kross, eu gostaria que o Karrion Kross vencesse a luta, mas eu tenho pra mim que o Sami Zayn vai vencer essa luta e a WWE não vai virar ele heel agora, porque eles estão empurrando a ideia de que o Sami Zayn pode vir a se tornar um campeão mundial no futuro. Sami Zayn campeão como heel, não acho que daria certo. Então, não casaria a história. Ele está inclusive falando de terminar a história dele e tudo mais. Eu acho que o Sami Zayn vai vencer a luta e eu acho que o Karrion Kross, se ele não for embora da companhia, vai ser por muito pouco. Mas eu acho que o Karrion não vence essa não. A terceira luta que eu tô menos hypado, né, de menos hypado para mais hypado, é a luta do Roman Reigns e do Jey Uso contra o Bronson Reed e o Bron Breakker. E aí não é culpa de ninguém aqui, a verdade é que essa luta foi jogada para que o Roman Reigns e o Jey Uso tenham uma luta no SummerSlam, né? A verdade é que muita gente estava apostando numa luta envolvendo Seth Rollins de alguma forma, ou o pessoal pensando do Roman Reigns lutando contra o Bron Breakker 1 contra 1. Só que aí o Jey Uso ia ficar sem luta pro SummerSlam e aí eles não podiam ter o Mystery Heat sem luta no SummerSlam, né? Então eles resolveram fazer essa luta. O principal motivo que tá me interessando nessa luta é ver se o Roman Reigns vai refazer o Heat que ele fez depois das câmeras com o Jey Uso num show que teve aí recente. Eu não sei se foi depois das câmeras ou se foi num house show, mas apareceu um vídeo viral na internet do Roman Reigns fazendo Heat. E cara, eu fico curioso para saber se o Roman vai quebrar o personagem dele para empurrar o Jey Uso, né, e empurrar essa história do Heat ainda mais. Sinceramente, é aquela luta que eu gostaria muito de ver o Bron Breakker e o Bronson Reed vencendo para continuar alavancando eles como uma dupla perigosa na companhia, né, uma dupla que é o futuro da companhia, principalmente o Bron Breakker. Mas eu acho que o Roman Reigns e o Jey Uso vão vencer essa luta, porque eu não consigo vislumbrar o Roman Reigns perdendo pro Bron Breakker nesse estágio, nessa situação no SummerSlam. Eu acho que pode acontecer num outro momento, numa outra situação, mas eu acho que agora não vai rolar. Então, apesar de eu gostar da ideia de Bronson Reed e Bron Breakker vencendo, eu acredito que Roman Reigns e Jey Uso vão vencer essa luta. Agora a gente já começa a ficar numas lutas que começam a ser um pouco mais intrigantes. E a gente vai falar do Dominic Mysterio versus AJ Styles. E aqui é intrigante por N razões. Primeiro, que como eu sempre falo, quem aposta em WWE tem que tomar muito cuidado, porque a WWE gosta de pegar umas lutas para quebrar a banca, né? Quebrar todo mundo que aposta, que faz parlay, faz casadinha e tudo mais. E resolve dar uma surpresa e fazer um resultado, escolher um resultado que vai contra o que tá todo mundo apostando. E tá todo mundo apostando na vitória do AJ Styles nessa luta contra o Dominic Mysterio. E o Dominic Mysterio vai fazer uma luta pelo campeonato Mega da AAA no dia 16 de agosto, na Triple Mania, que é o principal evento da AAA. Vai ser uma luta de 4 fatais entre El Hijo del Vikingo, El Grande Americano, Dragon Lee e Dominic Mysterio. Uma luta que, cara, tem grande chance do Dominic ganhar o título Mega da AAA. Inclusive, ele foi mega aplaudido quando ele apareceu no show da AAA, revelando a pessoa que estava atacando ali, o Del Vikingo. Então, eu começo a suspeitar que a WWE queira empurrar o Dominic como uma estrela no México e queira focar nele nessa luta que ele vai lutar lá no México. E o fato de ele ter levantado os 2 cinturões para delírio do público, o Intercontinental e o Mega da AAA, cara, eu começo a ver um cenário em que essa cena se repita no dia 16 de agosto. Então, apesar de que eu gostaria muito que o AJ Styles vencesse essa luta, eu tô começando a achar que a WWE pode quebrar todo mundo nas casas de aposta e fazer o Dominic manter o título, para que ele possa ir até o dia 16 de agosto como campeão intercontinental para fazer banca nessa luta pelo campeonato Mega da AAA. É uma luta que eu estou muito dividido e a principal razão pelo qual eu vou querer ver essa luta é ver se a WWE vai cometer esse crime com todos os apostadores, mantendo o título com o Dominic
ao contrário do que tá todo mundo achando que é que o AJ Styles vai vencer. Eu gostaria que o AJ vencesse. O AJ é um dos meus lutadores favoritos da história. Eu tava no Royal Rumble de 2016, o único show da WWE que eu assisti. Eu tava nesse show quando o AJ Styles estreou. Sempre gostei muito dele, desde a época da TNA. Fiquei muito feliz quando ele foi pra WWE. Fiquei muito feliz quando ele foi campeão mundial da WWE. Só que o AJ, ele já falou algumas vezes que ele não quer mais ser campeão. Eu não sei se isso se inclui o campeonato intercontinental ou se só vale pro campeonato mundial. Ele tem sido brilhante nessa persona dele, mais engraçada. Tem sido muito interessante ver ele com essa persona. E faria todo sentido a WWE colocar o campeonato intercontinental dele. Faria todo sentido. A ideia do Dominic Mysterio indo para a Tripla Mania com os dois campeonatos me intriga demais. Me intriga muito. E eu começo a vislumbrar essa possibilidade da WWE quebrando a banca aqui. Só que eu vou ter que ir contra o meu coração, porque o meu coração gostaria muito de que o AJ Styles se tornasse campeão intercontinental. Ele já disse que não quer ser campeão, a gente não sabe se isso vale só para o campeonato mundial ou se também vale para o campeonato intercontinental. Então, cara, é quase como uma moedinha que eu vou gerar no ar, né? E aqui, cara, eu vou com o meu coração. Eu vou colocar AJ Styles como novo campeão intercontinental, apesar de que eu acho que a WWE vai cometer o crime e vai manter o Dominic como campeão, mas a minha aposta vai ser AJ Styles, novo campeão intercontinental da WWE. E aí, de repente, com isso, liberando o Dominic para de repente se tornar campeão mega da AAA e trazendo o título da AAA para ser mostrado e exibido nos shows da WWE. Agora, já começa novamente, assim, uma luta que tem me intrigado muito é a luta do título de duplas femininas entre a Roxanne Perez e a Raquel Rodrigues contra a Alexa Bliss e a Charlotte Flair. E o que tem mais me intrigado nessa luta é a postura da Charlotte. Todo mundo sabe que quando a Alexa Bliss apareceu na WWE de volta e ela começou a dialogar com a Charlotte Flair, eu falei desde o começo, a WWE vai colar a Alexa Bliss na Charlotte Flair para fazer o face turn da Charlotte funcionar. Né? Tudo aquilo que a gente comentou, que a WWE, quando a Charlotte voltou do problema de lesão no joelho no Royal Rumble, todo mundo esperava que ela fosse ser aplaudida e ela não foi, ela foi vaiada, ela foi esculhambada e tudo mais. Aí teve aquela feud com a Tiffany falou dos 3 divórcios dela, aquilo mexeu com ela. E aí a WWE colou a Alexa nela justamente para facilitar essa face turn e tá dando muito certo. Além disso, a Charlotte tem se aberto muito em entrevistas falando sobre, assim, sendo honesta sobre como a exposição da vida dela e o fracasso dos casamentos dela tem afetado ela e tudo mais. E quem conhece a Charlotte, quem vê ela em locais, em eventos de autógrafos e tudo mais, fala que ela é um doce de pessoa. Ela é uma das pessoas muito atenciosas com o público da WWE. Então, assim, a persona dela nunca casou certinho com quem ela é, apesar de ela ser uma pessoa que é competitiva, já teve problema no ringue com a Nia Jax, se bem que a Nia Jax já teve problema com todo mundo. Teve problema com a Becky Lynch é uma pessoa competitiva também. Então, assim, eu fico muito intrigado em ver como é que o público vai reagir a Charlotte, como é que o público vai reagir a uma conquista de título da Charlotte e da Alexa, porque seria muito legal ver o público da WWE finalmente voltando a abraçar a Charlotte Flair como lutadora. Eles abraçavam muito na época da NXT, quando ela subiu para a WWE. Ela também foi muito abraçada, mas quando ela virou vilã, imediatamente o público começou a esculhambar com ela, e aí falou que ela era forçada, e ela foi forçada mesmo. Ganhou 7 campeonatos mundiais em um ano, mais ou menos, de tanta troca de título que ela teve. Então, assim, muita gente se ressentiu com relação a Charlotte, mas ela é uma excelente lutadora, é uma excelente personagem. E eu acho que se ela tiver esse lado mais brincalhão, com a Alexa Bliss, e elas fizeram essa dupla por um tempo, eu acho que vai ser bom, vai dar uma rejuvenescida na carreira da Charlotte. Mesmo que depois lá na frente elas se separem, que se de repente a Alexa Bliss virar vilã pra cima dela e tudo mais. Então, eu tô muito intrigado com a forma como a WWE vai bucar essa luta, como é que ela vai montar essa luta, e se eles realmente vão completar a história, o arco da história do face turn da Charlotte e fazerem a Alexa e a Charlotte finalmente se declararem amigas. Então, isso tá me fazendo fugir um pouco da lógica, da racionalidade de achar que a WWE manteria o título de duplas com a Roxanne e com a Raquel Rodrigues até o retorno da Liv Morgan.
né, para que a Liv Morgan viesse e batesse de frente com as duas, tendo o fato de que a Roxanne Perez literalmente roubou o lugar dela na Judgment Day. Mas eu acredito que a WWE vai completar essa história, e eles vão completar esse arco, e que Alexa Bliss e Charlotte Flair vão se tornar novas campeãs de duplas da WWE, e eu vou ficar muito feliz quando isso acontecer. Agora nós vamos falar de Solo Sikoa e Jacob Fatu na jaula pelo campeonato dos Estados Unidos. E essa é uma luta que tem me intrigado muito, porque nós temos uma situação em que a jaula foi colocada para impedir que os MFTs, né, que é o grupo do Solo Sikoa, o Talatonga, o Tongaloa e o JC Mateu, interfiram na luta e tirem a possibilidade do Jacob Fatu ganhar o título. Só que uma luta na jaula não necessariamente impede interferências, a gente já viu isso ao longo da história. Você tem lutador que aparece para fechar a jaula na cara do adversário, a gente vê lutador que sobe na jaula para impedir que o outro saia. Então tem lutador que simplesmente joga a arma para dentro da jaula. Como é uma luta que não é Hell in a Cell, não tem o topo coberto, tem muitas possibilidades de haver interferências. Então, assim, eu tô muito intrigado para saber como é que a WWE vai bucar essa luta de forma a acontecer o que eu acho que vai acontecer. E é o Solo Sikoa manter o campeonato dos Estados Unidos. Eu acho muito cedo pro Solo perder o título pro Jacob. O Solo acabou de ganhar o título do Jacob Fatu. E eu acho que é muito recente. Ele ganhou no Night of Champions, né? Quando surgiu o MFT. E eu acho que seria muito ruim para a imagem do Solo e do grupo, o Jacob Fatu dá um jeito nos 4 e vencer a luta mesmo sendo na jaula. Então, vai ser muito interessante ver como que a WWE vai construir essa luta de forma que os MFTs, de alguma forma criativa, consigam ajudar o Solo a manter o título contra o Jacob Fatu. Essa é a minha vontade, o meu desejo. Eu quero ver o Solo Sikoa mantendo o campeonato dos Estados Unidos, até para liberar o Jacob para subir de nível, né? Seria aquela queda para cima que a gente fala, né? O Jacob perde a luta contra o Solo, perde a Field, mas aí ele começa a alçar novos voos e começa a ir para o main event. Então, eu tô muito intrigado para ver como é que vai acontecer isso. Eu quero que o Solo Sikoa vença, e essa é a minha aposta. Eu acho que a WWE vai dar um jeito de manter o título com o Solo Sikoa, e o Jacob Fatu vai perder, vai encerrar essa field e vai subir pro main event, começando a lutar contra os caras que estão lá no topo. Agora nós temos Tiffany Stratton e Jade Cargill, né? E essa luta, que é a 6ª luta que mais me intriga nesse show, ela me intriga muito. Por quê? Porque eu quero muito saber como é que vai ser casada essa luta. Muita gente me critica um pouco pela forma como eu vejo a Jade Cargill, né? E assim, eu sou um pouco crítico com relação a Jade. Desde que ela entrou na companhia, eu sempre falei isso, ela tem a aura, ela tem a personagem, o microfone precisa melhorar. O grande problema dela é a limitação dela no ringue. Ela não tem movimentos de grande amplitude, ela é uma powerhouse, é uma lutadora de força. E aí, para isso, ela precisa ter uma lutadora que case muito bem a luta com ela, que saia pulando para tudo que é lado, que faça bumps para fazer a Jade Cargill brilhar. E eu acho que a Tiffany Stratton pode ser a pessoa para isso, mas eu não sei se a Tiffany tem a experiência necessária para fazer a luta acontecer da melhor forma possível. Lembrando que essas duas já lutaram logo depois da WrestleMania, e a luta entre as duas, que não terminou, foi uma boa luta, tá? Então, se elas mostrarem aquilo que elas mostraram depois da WrestleMania, nós podemos ter uma ótima luta aqui, com potencial de roubar a cena do sábado. Então, a gente vai ter que ver como é que vai acontecer. Eu particularmente gostaria que a Tiffany Stratton mantivesse o seu título, para que esse title reign dela fosse lendário, de ela começar a derrotar todas as grandes, e aí mais pra frente ela acabar perdendo o título. Ela poderia perder no Survivor Series, por exemplo. Mas eu acho que a WWE não vai esperar, e ela finalmente vai puxar o gatilho para tornar a Jade Cargill a nova campeã da WWE.
Então, eu gostaria que a Tiffany vencesse, mas eu acho que a Jade Cargill vai vencer o título, vai ser o momento dela de consagração. Não vai ter Naomi para fazer cash-in, porque a Naomi já fez o cash-in no outro campeonato. Então, Jade Cargill, na minha opinião, vai ser a nova campeã da WWE. E aí, vamos ver como é que a WWE vai construir essa história daqui para frente. Agora, a quinta luta que eu tô mais hypado pro SummerSlam, a quinta luta que tá mais mexendo comigo e fazendo eu ficar com vontade de assistir o show, é surpreendentemente uma luta da Lara Valkyria, que é uma lutadora que eu critiquei muito no começo do ano, e é a luta da Lara Valkyria contra a Becky Lynch pelo campeonato intercontinental da WWE. E o motivo pelo qual essa luta tá me intrigando tanto é saber como que eles vão fazer esse resultado. É uma das lutas mais imprevisíveis, na minha opinião. Por quê? Porque você pode ter a Lyra Valkyria vencendo. Na verdade, eu acho bem provável que a Lyra Valkyria vence a luta, tá? Eu acho que a Lyra vence. Eu gostaria que a Lyra vencesse. Eu acho que a Lyra vai vencer. A questão é como que vai ser essa vitória. Por quê? Porque nós temos um elemento estranho nessa história, que é a Bayley. E por que é um elemento estranho? Porque se vocês se lembraram, a Bayley teve uma luta contra a Becky Lynch, ela estava com vantagem sobre a Becky Lynch, estava para dar o seu elbow drop, seu flying elbow da terceira corda na Becky, quando a Lyra Valkyria entrou no ringue, atacou a Becky, causou a desclassificação, ou seja, a Lyra Valkyria basicamente roubou a chance da Bayley de ganhar o campeonato numa luta 1 contra 1. Depois disso, a Lyra e a Bayley fizeram uma luta de triple threat, aonde a Becky Lynch manteve o título com um rolamento, vale lembrar, e depois a Lyra Valkyria e a Bayley fizeram uma luta de 2 para 3 quedas, aonde a Lyra Valkyria venceu a Bayley definitivamente usando o Nightwing. E aí, assim, ela conseguiu essa luta contra a Becky Lynch. O que eu acho que vai acontecer aqui é que a Lyra Valkyria vai vencer, mas eu acho que será por desclassificação. Eu acho que a Bayley vai interferir nessa luta. Eu sincera e honestamente acho que a Bayley vai interferir nessa luta e vai impedir que a Lara Valkyria vença. E aí o que vai acontecer depois é que a gente precisa ver. Porque tudo vai depender da forma como essa interferência da Bayley vai causar a derrota da Lyra. Se for algo sem querer, por exemplo, a Bayley tentando defender a Lyra e sem querer acertando a Lyra, causando a derrota dela para Becky Lynch, a Lara Valkyria surta, ataca a Bayley e se torna heel. Agora, se for proposital, nós podemos ter um heel turn da Bayley contra a Lyra, sacramentando, voltando a Lyra a ser uma face, mas uma face mais badass, uma face mais com mais atitude, e a Bayley se mostrando invejosa do fato da Lyra ter roubado a chance dela e estar prestes a ganhar o título contra a Becky Lynch. Então, é isso que tá mais me intrigando, é isso que tá mais mexendo comigo, e é o que me faz pensar sobre o resultado da luta. Eu gostaria de ver a Lyra Valkyria vencendo a luta e se tornando a nova campeã intercontinental, apesar de eu amar a Becky Lynch. Só que eu acho, e eu posso estar muito enganado, mas eu acho que a Lyra Valkyria vai vencer, mas vai vencer por desclassificação. Ou, na verdade, pior, né? A Bayley pode atacar a Lyra, mas eu acho que o mais provável de acontecer é que a Bayley acabe acertando a Becky Lynch sem querer, aconteça algum salseiro assim, e aí a Lyra Valkyria vença por desclassificação. Um outro cenário seria a Bayley acertar a Lyra sem querer, a Becky Lynch conseguir fazer o pinfall, talvez com um rolamento, e aí a Lyra Valkyria se irrite e faça o heel turn contra a Bayley. Mas é uma das lutas mais confusas, mais enroladas e mais intrigantes desse show. Vai valer muito a pena, e eu acho que essa feud não termina agora. Eu acho que essas três ainda vão seguir com essa história por um tempo. A quarta luta que mais está me intrigando no SummerSlam é uma luta que foi jogada agora na semana passada, mas uma luta que está sendo construída há meses no SmackDown, com provavelmente a melhor divisão de duplas da história de um dos shows da WWE. Nós estamos falando da luta pelo campeonato de duplas da WWE, que é o campeonato do SmackDown, na luta TLC que vai acontecer entre DIY, Motor City Machine Guns, Wyatt Six, Street Profits
Fraction e Andrade e Rey Fênix. Gente, essa luta ela tem um potencial gigantesco para ser o mais puro Carnage, a maior loucura que já foi vista numa luta de escadas na história da WWE. São 12 pessoas envolvidas numa luta de escadas e todas essas pessoas praticamente são high flyers. Se vocês verem os 12 lutadores que estão aqui, eu acho que só o Dexter Lumis e o Joe Gacy que não tem assim um grande potencial de high flyer. Todos os outros 10 têm. Ou seja, vai ter gente voando pra tudo que é lado. Vai ter escada sendo usada como arma de tudo quanto é jeito. Vão dar um jeito de botar mesa nesse troço também. Vão botar mesa e vão botar cadeira, né? Porque é uma luta TLC. Cara, vai ser insanidade total. E o que me intriga mais nessa luta é saber quem vai vencer esse troço. Por quê? Porque eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Todas as 6 lutas todas as 6 duplas mereciam ganhar esse título. Todas elas, sem exceção. Mas eu acho que eles vão manter o título no White Six. Porque eles acabaram de ganhar e eles estão fazendo o White Six ser essa força sobrenatural. Então, para isso acontecer e para isso solidificar ainda mais essa dupla, fortalecer ainda mais essa dupla, eles precisam exorcizar todas as outras 5 duplas. A história e o arco fecham, né? No sentido de que eles são uma dupla tão dominante, são uma força tão dominante que eles estraçalham todas as outras duplas da divisão do SmackDown, que construíram essa divisão ao longo do ano. Então, essa é a minha aposta. A minha aposta é que o White Six, de alguma forma, vai manter esse título. Mas não é o que eu queria que acontecesse. O que eu gostaria de acontecesse, pelo brilhantismo da dupla, pela forma como eles se apresentam como campeões, pela sua persona, que na minha opinião são as melhores personas desses 12, e por todas as histórias e hilaridades que a gente poderia ver com eles como campeões, eu gostaria muito de que o DIY, Johnny Gargano e Tommaso Ciampa roubassem de alguma forma esse título e se tornassem os novos campeões de duplas da WWE. Eu adoraria ver o Johnny Gargano e Tommaso Ciampa de novo como campeões, mas eu acho que não vai acontecer. Eu acho que eles vão manter o título nos White Six. Vamos ver como é que a WWE vai montar essa história. A terceira luta que eu tô mais intrigado para assistir nesse SummerSlam, que eu tô mais hypado, é a luta do Gunther contra o CM Punk. Por um motivo muito claro. Saber se essa vai ser a luta que o Seth Rollins vai fazer o cash-in, caso ele realmente não tenha a contusão no joelho, se a contusão no joelho dele for falsa. Para quem não se lembra, o Seth Rollins, ele machucou o joelho no Saturday Night Main Event, deu a impressão de que tinha sido legítima, porque ele parou a luta, depois ele se levantou para tomar um BFT do LA Knight, e aí a gente ficou se perguntando se realmente ele estourou o joelho ou não. A WWE não falou nada a respeito de prazo de cirurgia, de quando ele iria voltar. A gente está completamente no escuro. E isso tem feito muita gente levantar a teoria da conspiração de que essa história dessa contusão ela é fake para fazer o cash-in do Seth Rollins ser mais surpreendente. Se isso acontecer, vai ser um dos maiores works, uma das maiores histórias em que a WWE mentiu pra gente e fez a gente acreditar no que ela estava dizendo na história da companhia. E eu acredito, sinceramente, que a luta pro Seth Rollins fazer o cash-in é esta, e não o main event. Apesar de que o prêmio do main event é tentador, mas eu acho que essa é a luta que vai ser mais interessante fazer o cash-in. Por quê? Porque o Seth Rollins tem a história de que ele quer impedir que o CM Punk seja campeão mundial. Ele não quer que o CM Punk seja campeão mundial. E esta luta tá cheirando muito a uma troca de título, com o CM Punk se tornando o novo campeão da WWE. Então, o que pode acontecer é uma luta em que ela vá longe, que o CM Punk de alguma forma consiga ganhar o campeonato da WWE, e aí logo depois, com o CM Punk caído, o Gunther estraçalhe ele de raiva por ter perdido a luta, talvez perdido até num rolamento, num golpe que não foi um DTS, não foi definitivo, e aí o Gunther, frustrado, estraçalha com o Punk, e aí toca a música do Seth Rollins, ele vem, faz o cash-in no Punk, que era o novo campeão, e ganha o campeonato, e é o campeonato do Monday Night Raw, que é o show dele, né, que é o campeonato mundial peso pesado. Se não for uma situação do Seth Rollins, a contusão dele ser legítima, se a contusão dele for legítima,
Então, pode até acontecer do Bronson Reed e do Bron Breakker virem para tentar atrapalhar a luta do Punk. Mas é nesse cenário, eu acredito que o Punk ainda pode vencer, porque daria a ele um momento glorioso na frente dos fãs, que seria ele levantar o título no SummerSlam na frente do público no segundo maior show do ano. Não é a WrestleMania, mas ainda assim seria um momento glorioso. Então, assim, é outra luta que o resultado me intriga muito, porque assim, eles vão fazer o Gunther perder, e o Gunther tem um personagem muito forçado pela WWE de ser um personagem forte, que não perde e tudo mais. Pois é, isso mexe muito. É uma das lutas que o resultado mais está me intrigando, que mais está me fazendo pensar assim, que diabo a WWE vai fazer para resolver essa luta? Muito bem, a gente tem que escolher um resultado. Né? A gente tem que escolher, a gente está aqui fazendo um vídeo de preview, a gente tem que escolher um resultado. Então, bom, o que eu gostaria? Eu sou fã do Punk, sempre fui, acompanhei a carreira desde o começo, que eu gostaria que CM Punk ganhasse o campeonato mundial peso pesado. O que eu acho que vai acontecer? Vamos à minha aposta louca, insana, mas que tá todo mundo achando que é o que vai acontecer. CM Punk vai ganhar o título, Seth Rollins vai fazer o cash-in, Seth Rollins vai sair como novo campeão mundial peso pesado, e essa história toda do joelho foi kayfabe só pra me dar um tapa na cara, porque eu tava vendido até agora na ideia de que é uma contusão legítima. Vamos ver se é isso que vai acontecer, mas o meu resultado, independente disso, CM Punk, novo campeão mundial peso pesado. A segunda luta que mais está me intrigando nesse SummerSlam é a luta entre Naomi, Rhea Ripley e Io Sky pelo campeonato mundial feminino, o campeonato do Raw. E por que essa luta está me intrigando tanto? Porque é uma luta que eu não consigo ver um resultado possível. Eu não estou conseguindo enxergar nessa luta um resultado viável. A única coisa que me faz pensar de que a Naomi pode vencer a luta seria se ela se aproveitasse de um momento de distração entre a Rhea e a Io se estraçalhando no ringue, porque elas querem saber qual delas é a melhor, e a Naomi conseguir roubar o pinfall e assim se manter como campeã. O que eu acho que seria brilhante, seria ideal para a persona dela. Assim, eu não consigo vislumbrar uma situação em que eles tirem o campeonato da Naomi logo depois de ela ter feito o cash-in. Não consigo ver, isso destruiria a persona dela. Então o que está me intrigando tanto nessa luta é como é que eles vão fazer esse booking. E, assim, sinceramente, eu acredito piamente que essa vai ser a luta do domingo. Vai ser a melhor luta do domingo, tá? Eu acredito que essa luta vai ser 5 estrelas. É possível que a luta TLC não seja tudo isso, porque como vai ter muita gente, pode ser que fique tão confusa, e que tenha muito bot, e fique difícil de acompanhar tal, e a gente se ressinta e não dê 5 estrelas. Essa luta eu acho que vai ser 5 estrelas, eu acho que vai ser a terceira luta 5 estrelas, na minha opinião, da Rhea Ripley e da Io Sky. Até porque o Meltzer Gaga deu 4 estrelas e 75 para a luta delas no Evolution. Um absurdo total e completo, um descalabro ele ter dado 4,75 para aquela luta. Então eu considero aquela luta 5 estrelas, a luta da WrestleMania com a Bianca Belair 5 estrelas, e eu acho que essa tem o potencial de ser uma luta 5 estrelas também. Eu gostaria... Como a Rhea Ripley é a minha lutadora favorita, uma das minhas lutadoras favoritas na WWE, o fã pede que Rhea Ripley seja campeã. Não me interessa se vocês acham ela forçada. Eu não quero saber. Eu gostaria muito que a Rhea Ripley se tornasse campeã e ponto. Mas eu acho que a WWE vai dar um jeitinho de fazer a Naomi roubar o pinfall e manter o campeonato da WWE. E aí, possivelmente, tem muita gente apostando que ela vai fazer o pinfall na Io Sky. Eu tô achando que eles vão fazer ela fazer o pinfall na Rhea Ripley. Porque justamente o fato da Rhea Ripley ser a lutadora com mais cartaz, com mais público, o pinfall da Naomi na Rhea Ripley causaria muito mais impacto a longo prazo. Então, eu gostaria que a Rhea fosse a vencedora. Eu acho que a Naomi vai manter o campeonato fazendo o pinfall na Rhea Ripley. E a luta que mais me intriga é, óbvio, o main event, né? É a luta do Cody Rhodes com o John Cena. A luta que, cara... Tá todo mundo dizendo que o Cody Rhodes vai vencer.
Todo mundo. As casas de apostas estão colocando que o Cody Rhodes é o favorito. Todo mundo está apostando que o Cody Rhodes vai ganhar o campeonato da WWE. E tem muita gente apostando no Double Turn. Na verdade, tem muita gente que quer o Double Turn porque são fãs do John Cena que querem torcer pro John Cena no final da carreira dele. Esta é verdade. Né? Então, muita gente está apostando nesse cenário. Eu não consigo ver este cenário. Posso estar redondamente enganado. Vou ficar muito chocado se a WWE fizer isso. Eu não consigo ver cenário de um double turn nessa luta, com o Cody se tornando campeão e o Cena perdendo o título e caçando o Cody Rhodes até o final do ano. Eu não consigo ver. Por quê? Porque, pra mim, o show mais importante do ano não vai ser a WrestleMania, não vai ser o SummerSlam, não vai ser o Money in the Bank, não vai ser show nenhum. Vai ser o show da aposentadoria do Cena. Não importa se for um PLL ou se for um Saturday Night Main Event. O show do ano da WWE, o que vai dar mais audiência, o que vai dar mais hype, vai ser o show de aposentadoria dele. E, cara, há um único sentido de ter o Cena neste show tendo um grande impacto seria se ele entrasse como campeão e ficasse aquela dúvida no ar se ele vai vencer e carregar o campeonato consigo embora ou se ele vai perder, que seria a grande dúvida do ano, que foi a mesma dúvida de quando o Punk e o Cena lutaram lá atrás com o Punk com o contrato encerrando, e o Punk venceu e carregou o campeonato embora, apesar de ele ter ficado apenas um mês. Então essa seria a grande intriga da luta final do Cena, e seria o que deixaria a gente na ponta dos cascos assistindo a luta e, assim, quase caindo da cadeira a cada pinfall. Isso só vai acontecer no final do ano, não vai acontecer agora no SummerSlam. Então eu não consigo ver um cenário em que a gente ficasse intrigado com a possibilidade do Cena aposentar o título, com o Cena correndo. Porque se o Cena correr para pegar o título, num double turn, ele seria mocinho, e ele, como mocinho, não aposentaria o título. Ele ganharia e deixaria o título vago, depois ele provavelmente apareceria uma última vez no Monday Night Raw, colocaria o título no meio do ringue com as botas dele e iria embora. Entendeu? Seria espetacular? Seria, mas ele disse que vai se aposentar no último show. Então, assim, a gente fica muito amarrado com relação ao booking desta luta. Tendo dito isso, o motivo pelo qual eu tô muito hypado para ver essa luta é a quantidade de incógnitas e variantes que essa luta apresenta. Primeiro, Cody Rhodes vai ganhar o título? É uma grande variante. Segundo, vai ter o double turn? Muita gente está pedindo isso. A gente não sabe se isso vai acontecer. Terceiro, será que a contusão do Seth Rollins é fake e ele vai fazer o cash-in em cima desses dois? Também é uma possibilidade. O Cena vai ganhar e o Corey vai perder de novo? Como é que o Corey vai buscar uma chance de enfrentar o Cena no último show do ano na aposentadoria dele? Porque, gente, nem pense em outra coisa. A luta de aposentadoria do Cena vai ser contra o Corey. Podem querer o Randy Orton, podem querer o CM Punk, podem querer o The Rock, podem querer quem vocês quiserem. A luta de aposentadoria do Cena vai ser contra o Cody Rhodes e não adianta reclamar. Essa é a luta. Tá cravada na pedra. Entendeu? É assim, a aposta mais banal que você pode fazer é essa. Então, tudo isso, todas essas variantes é que torna essa luta a luta mais intrigante do show e é o que tá me deixando tão hypado para assistir o SummerSlam no domingo. A ansiedade de ver como é que a WWE vai fechar essa história. Minhas previsões. Muito bem, o que eu gostaria? Eu gostaria que o Cena mantivesse o título. Poxa, mas André, o Cody Rhodes não é um dos seus lutadores favoritos hoje na WWE? É. Você é hater do Cena? Sou. Eu gostaria que o Cena mantivesse o título. Eu gostaria que o Cena mantivesse o título, mantivesse a persona vilanesca. Poderia até ter o Double Turn, tá? Se fosse o caso. Faz o Double Turn, faz. Deixa o Corey como vilão, mas mantém o título no Cena. Faz o Cena manter esse título até dezembro. E faz o Corey desafiar ele lá. Seja como vilão, mocinho, não interessa. Deixa o título com o Cena e faz a gente se questionar se o Cena vai se aposentar com o título ou se o Corey vai vencer. É isso que eu acho que deveria acontecer.
É isso que o meu coração fala, que eu gostaria de ver em dezembro. Cena como campeão e aquela incerteza se ele vai vencer e se aposentar ou se o Cody Rhodes vai ganhar o título e vai ter o seu braço levantado pelo Cena quando ele se aposentar. O que eu acho que vai acontecer? Difícil, viu? Cara, assim, eu acho que a WWE ela não trabalha muito com a lógica. Eu acho que a WWE, inclusive ultimamente, ela não trabalha muito com a lógica. A lógica é essa. Mas eu acho que a WWE não trabalha muito com a lógica. Eu confesso que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se eu aposto no Corey ou se eu aposto no Cena. Pela primeira vez na história do nosso canal, e o nosso canal já tá com quase 6 meses, eu não tenho a menor ideia de qual vai ser o resultado. Porque a WWE também pode escolher esta luta aqui pra quebrar a banca de todos os apostadores, porque tá todo mundo apostando no Corey e eles podem fazer o Cena ganhar. E aí acabar com todo mundo que apostou no Cody Rhodes e favorecer muito as casas de apostas de Las Vegas e do mundo inteiro. Pois é. E se lasque. Eu vou contra a casa de apostas. Pra mim, John Cena vai manter o campeonato da WWE. Cara, eu tô achando que meu preview, o meu resultado dessas apostas do SummerSlam vai ser um desastre. Mas que seja. Vou contra tudo e vou contra todos. John Cena mantém o campeonato da WWE. O que vai acontecer depois eu não sei. Se vai ter double turn, se não vai ter double turn, se o Cody Rhodes vira heel, se ele não vira heel, se tem cashinho do Seth Rollins, se não tem cashinho do Seth Rollins, isso não importa. Cena mantém o campeonato da WWE. Essa é a minha aposta e eu sei que eu vou me arrepender dela, mas eu não quero nem saber. Eu vou ficar com ela. Essas são as minhas apostas para o SummerSlam. Eu quero saber as suas apostas. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. E a gente vai se ver no sábado e no domingo aqui no nosso canal, porque a gente vai fazer live dos dois shows. Lembrando que a gente deve entrar no ar por volta de 1 hora antes, onde a gente vai discutir as últimas notícias, a gente vai falar sobre o que está acontecendo no pré-show, e aí a gente vai partir para o SummerSlam, e eu conto com vocês para isso. Eu quero muito quebrar o recorde da WrestleMania. Na WrestleMania Noite 2 a gente teve 300 pessoas assistindo as nossas lives ao mesmo tempo, com 700 pessoas depois do show. Quem sabe a gente não quebra esses números, eu conto com vocês para isso. Como é que vocês podem acompanhar a nossa live? Botem o show na televisão de vocês ou no seu aparelho principal, coloquem a nossa live no aparelho secundário, casem o áudio em inglês, porque a nossa live é em inglês, casem o áudio do show assistindo, com vocês assistindo na sua casa, com o áudio da live, e aí vocês vão poder assistir o show com as minhas reações acontecendo ao vivo. Beleza? Então, a gente se vê lá. E desde já eu quero deixar meu abraço a todos vocês e pedir a ajuda de vocês para assistir o nosso conteúdo e fazer o nosso canal ser divulgado pelo YouTube. Vou deixar aquelas opções básicas aqui na tela para vocês. Eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.